no relatório de tendências de 2022 Instagram Trend Report, o primeiro realizado pela rede social, 23% dos jovens entrevistados afirmaram que pretendem comprar produtos de segunda mão neste ano e 24% querem contribuir com a sustentabilidade. No programa Criando Juntos, da startup de Criança para Criança, essa consciência social é despertada ainda na infância. São produzidos vídeos em sala de aula, onde os pequenos estudantes são os protagonistas. E para falarmos mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Vitor Azambuja, que é especialista em criação, diretor de arte e artista plástico, além de ser um dos criadores do programa. Ele está conectado com a gente via Google Meet. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Boa tarde, Cristina. Muito obrigado pela oportunidade. Nós te agradecemos também por ter topado e ter essa conversa com a gente. Muito obrigada. Bacana, bacana. Muito legal estar aqui. E para iniciar o nosso bate-papo, tu poderias contar pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória? Olha, eu tenho formação em música clássica, fui pianista durante um tempo, até depois da minha adolescência, me formei em piano e me formei também, paralelamente, em propaganda. Depois eu trabalhei durante 30 anos em propaganda. Nossa. Né? Tô entregando um pouco a idade aqui. Trabalhei criando filmes, olha que engraçado, criando filmes publicitários, e graças a Deus fui muito premiado por conta disso trabalhei com meus grandes heróis da propaganda, que eram o Washington Oliveto, o Zanganais, trabalhei na Ogilvy durante 8 anos. Isso me possibilitou a trabalhar com algo que eu queria desde a minha infância, que é trabalhar com criatividade, né? Trabalhar criando, imaginando, pensando. Né? E olha que coisa engraçada, eu queria muito sair da escola, né? Eu queria muito sair da escola para poder trabalhar com aquilo que eu queria, né? Assim, eu era uma criança meio inconformada com a escola, com a maneira como a matéria, como a aula era dada. Eu era um pouco inconformado com aquilo tudo desde que eu entrei desde a alfabetização, porque eu preferia muito ficar desenhando, tocando piano, aquelas coisas todas, né? Então não me interessava muito. E olha que louco, eu acabei trabalhando, voltando 30 anos depois, a trabalhar com educação. Ah, que legal. A vida traz essas surpresas pra gente, né? Pois é, pois é. E assim, eu e meu sócio, a gente acabou criando algo que era justamente o que eu queria na época que eu estudava. Se aquilo que eu queria, que eu faço hoje, tivesse sido naquela época, né, já tivesse sido naquela época, seria maravilhoso. Eu acho que hoje as crianças que se utilizam da metodologia Criando Juntos são muito, muito especiais, né? E vivem um momento muito especial. Elas amam o que elas fazem dentro da sala de aula porque a gente consegue propiciar isso para elas. Não, Isso é importante. com certeza. E até mesmo falando sobre o de criança para criança, tu poderias também contar um pouquinho sobre a história pra gente? Bom, como eu te falei, eu sempre quis trabalhar com criatividade, com criação, né? E aí fui trabalhar em propaganda e tal, não sei o quê. Mas aí eu comecei a pensar assim, falei, depois de 30 anos, eu falei, será que é isso que eu quero fazer até o finalzinho da minha vida? Até porque propaganda, ela é um pouco cruel, né? Porque todos os meus amigos, assim, da minha idade, já meio que saíram da propaganda. Você não aguenta muito tranco, porque é uma jornada de trabalho muito intensa, principalmente quem é da criação. Tá? Então eu trabalhava assim, 10, 12, 15, 18 horas por dia, final de semana. Então eu ficava nesse esquema todo e eu pensava assim, cara, como é que eu posso fazer para criar alguma coisa diferente, mas que envolva criação, criatividade, e eu posso me sentir tão feliz quanto na propaganda. Porque eu fui muito feliz trabalhando em propaganda, era o meu sonho trabalhar com criatividade, mas, para você ter uma ideia, eu não conseguia ver direito a minha mulher grávida da minha segunda filha, assim, do meu segundo filho, e assim, eu tenho um casal, né? Eu não conseguia tempo, né? A gente estava comentando isso outro dia, né? Aí eu fiquei pensando durante muito tempo, e aí me deu um estalo um dia, quando o meu filho mais velho, na época com 7 anos, ele tem 17 hoje, me trouxe um desenho. E é até muito curioso isso, porque quando eu era muito criança, assim, na idade dele, na idade do Antônio, né, com 7 anos, 5 anos, quando eu tinha
5 anos de idade, meu pai, antes de ir para a agência de propaganda, porque ele trabalhava em agência de propaganda também, então eu tinha aquele espelho, né? Eu tinha aquele espelho do meu pai, né? Ele desenhava comigo, contava uma história e tal, eu achava aquilo maravilhoso, tal, né? Ele criava, na minha frente, ele criava histórias e saía depois para o trabalho, e fiquei com aquilo na cabeça durante muitos e muitos anos. E um dia o Antônio me trouxe um desenho, eu estava antes de ir para a agência, antes de ir para a W, a agência do Washington, ele estava desenhando, e pai, olha esse desenho. Quando eu olhei, eu tive a ideia de animar aquele desenho, mas animar o desenho com desenhos de criança, com voz, fazer animações com voz de criança, com histórias de criança. Me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que é porque quando a gente fica com aquele exercício de criatividade, criar o tempo inteiro, e quando você, às vezes, você está no café, meio absorto, olhando para o nada, e aí, de repente, vem uma ideia, do nada também, é porque o teu cérebro já está assim, com a predisposição a ter ideias novas, diferentes. Aí eu falo que é um insight, né? Bom, chamei um grande amigo meu, Gilberto Barroso. O Gilberto porque ele já, meu sócio hoje, ele saiu do segmento de TV por assinatura, ele foi diretor da Sony, HBO e tal. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, vamos fazer conteúdo infantil, né? Eu saí da agência que eu estava, na W, o Giba saiu também dos canais de TV por assinatura, ele embarcou numa viagem, porque ele acreditou tão forte nisso. E aí eu penso assim, nada vem por acaso, né? Um dia o Giba me falou assim, Vitor, eu não acredito que você me chamou, porque eu estava assim, mês passado, andando de carro pela Marginal em São Paulo, e me veio uma coisa na cabeça assim, pô, se eu montar um canal, se eu começar a produzir animação, olha que louco isso. E aí eu ligo para ele, meu Gilberto, amigo há mais de 20 anos, nossas mulheres são amigas desde a época da faculdade, e eu falei, cara, tive uma ideia que se chama de criança para criança, fazer com que as crianças, dar voz às crianças, fazer com que elas se expressem, criando histórias, desenhando e animando. Ele achou aquilo legal, então nós embarcamos numa viagem maluca de produzir conteúdo infantil. Eu e ele, por exemplo, saí do Rio de Janeiro, nessa época eu estava no Rio de Janeiro, vim morar em São Paulo, na verdade no interior de São Paulo, onde o Giba morava, mudei de vida, mudei completamente de vida. Né? Uhum. Eu mudei de vida completamente, saí da agência, saí de uma carreira de 30 anos, uma carreira que eu estava bem, ganhando prêmio e ganhando bem, tudo. Eu falei, cara, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de vida. Eu quero fazer algo que seja completamente relevante. O Giba embarcou nessa. A gente montou de criança para criança, levou uma escola para ter mais assim, crianças desenhando, animando com a gente. Né? A gente criou uma plataforma colaborativa e o sonho dessa plataforma é que uma criança de Portugal criasse uma história, outra dos Estados Unidos desenhasse, uma outra de Angola, por exemplo, narrasse a história. Ai, que massa. E essa plataforma estava pronta, a gente produziu uma plataforma, a gente investiu na plataforma e foi levar isso para a escola com o intuito de fazer workshops na escola, sabe? Uhum. A gente começou a fazer uma produção de filmes. Aí a diretora da escola falou, olha, gente, eu acho que isso não é workshop, isso é para dentro da sala de aula. E eu levei um susto, porque, para mim, sala de aula é uma coisa intocável, né? O professor dá aula e acabou, e não tem interferência de mais nada, né? Sim, a gente tem essa visão, né? Aquele é o ambiente do professor. Uhum. Falei, mas pode isso? Ela falou, pode. Então, a gente começou num grupo grande de escolas. Né? Os donos desse grupo, que é o terceiro maior grupo de escolas privadas do Brasil, ele gostou tanto do projeto, são 2 sócios, que pediram para ser sócios nossos. Então, a gente já tem mais de 20 escolas. A gente entrou nessas 20 escolas, entramos na sala de aula, eu e o Giba, criamos uma metodologia que se chama Criando Juntos, e a gente pôde fazer disso Bom, encurtando, a gente tem mais de 1000 filmes, a gente tem filmes na Dinamarca, entendeu? A gente está iniciando um processo na Espanha, a gente ganhou tudo quanto foi prêmio mundial de educação e inovação. Quer dizer, é uma coisa que a gente mirou num lugar e acertou em outro, entendeu? E foi desenvolvendo tudo graças à criatividade da equipe que a gente tem e da boa vontade, do esforço que a gente tem para levar algo completamente diferente e inovador para frente, né? Não, e super mágico ficar pensando, né, em tudo que rodeia o projeto que vocês construíram, né?
E agora pensando no consumo consciente, por que o incentivo dessa prática ele deve começar desde cedo com as crianças? Qual a importância disso? O consumo consciente é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter em mente hoje e passar para os nossos filhos, tá? Porque a gente precisa adotar essas práticas para pensar num mundo mais saudável, né? O consumo consciente serve para você melhorar dentro de você e melhorar o ambiente que você vive, né? Imagina você separar um lixo orgânico de um lixo de plástico, um lixo reciclável, né? E você poder ensinar isso para o teu filho. Isso é muito importante. A gente tem que pensar que a gente tem que cuidar do futuro. Cuidar do meio ambiente é a palavra-chave, sabe? Exatamente. Isso é muito importante. E como que a gente consegue, né, repassar esse incentivo e essas práticas para as crianças, até mesmo para a gente deixar como dica para os pais, para os responsáveis, enfim, as pessoas próximas? Olha, eu acho que a primeira coisa é dar exemplo. Aham. Dar exemplo. A criança, como eu te falei, ela sempre segue o exemplo do pai. Eu segui o exemplo do meu pai, olha que louco, porque eu vi aquilo uma coisa importante quando o meu pai desenhava para mim. E hoje o que a gente faz é incentivar as crianças a criarem dentro da sala de aula o seu próprio conteúdo com o professor como mentor, entendeu? O professor é o exemplo, é o que vai provocar o aluno, né? Então a criança ela segue o exemplo do pai. Se o pai está gastando exageradamente, a criança também vai querer gastar exageradamente. E assim, é uma coisa que eu adotei desde os meus filhos muito pequenos, quando a gente fazia... É um exemplo aqui, tá? Quando a gente fazia festa de aniversário deles, a gente pedia não presente para dar para eles. E a gente conversava com o Antônio, com a Marina, olha só, a gente não vai pedir presente. A gente não vai pedir brinquedo para vocês. Tudo bem, a gente sabe que avô, algum amigo vai querer dar um brinquedo. Mas a gente vai pedir alimentos não perecíveis, fraldas, que a gente vai doar. Doar. E a gente criou isso dentro da cabecinha do Antônio e da Marina, sabe? E graças a Deus os caras entendem isso, os dois entendem isso, que eles não podem pegar o papel e jogar na rua, que aquele papel que joga na rua, ele vai virar um dejeto, plástico, inclusive, 400 anos para dissolver, entendeu? Então a gente sempre criou uma coisa na cabeça deles que é assim, menos desejo e mais necessidade, sabe? Assim, não é que não tenha que desejar as coisas, tem que desejar as coisas, mas não é desejar tudo por desejar, sabe? E a gente ensinou assim o Antônio e a Marina desde cedo a doar brinquedos e roupas, sabe? A minha mulher é uma compradora de brechó, assim, e doadora de brechó. A gente aqui em Indaiatuba, a gente mora em Indaiatuba, São Paulo, no interior de São Paulo. A gente procura brechós e leva eles nos brechós. Assim, você tá vendo essa abajur aqui? Você quer? Tá, você quer. Agora, já que você comprou esse, você vai doar alguma coisa que você tem também. Isso é importante, isso aí é para a vida. A gente está formando pequenos cidadãos que vão criar um futuro espetacular se pensar dessa maneira. Exatamente. E todas essas práticas, né, elas colaboram para que os pequenos construam essa consciência social que ela é tão importante. Saber assim, por exemplo, eu acho que a gente tem que colocar perguntas importantes na cabeça dos nossos filhos, assim, sabe? Como você falou. O que comprar, onde comprar, para que comprar, de quem comprar, como descartar. São perguntas, ainda mais na pandemia, né? Na pandemia, todo mundo pôde ver a quantidade de lixo que produzia durante o dia. Sabe? Você estava dentro de casa. Então, quantidade de lixo. Então, peraí, esse lixo vai para que sacola? Vai para cá ou vai para cá? Reciclar ou não reciclar? Então, isso tinha que ser feito em conjunto com as crianças. A gente sempre faz isso. Opa, peraí, joga o lixo onde tem que jogar, mas lava antes. Lava o seu copinho de iogurte. Não vai jogar o lixo sujo no descartável reciclado, pelo amor de Deus. Assim, tá? Tem isso também, né? Dá uma preguiça de fazer? Dá. Você vai ter que lavar a embalagem, tudo. Mas tem que fazer. Tem que fazer. Não é que, não, é opcional. Não, é uma coisa que tem que ser feita hoje. Não, perfeito, Vitor. É exatamente isso. E eu achei muito significativo quando eu li que o teu propósito, né, é fazer com que as crianças do mundo inteiro, elas aprendam desenvolvendo a criatividade. E o que isso, de fato, representa na tua trajetória, na tua missão de vida mesmo? Isso aí, é o que você falou, é missão de vida. Eu assim, desde pequenininho, assim, eu pensava em
criatividade, né? Meu sonho era ser criar, fazer coisas, pensar. Eu gosto muito de olhar para o nada, sabe? Falta hoje nas crianças olhar para o nada, sabe? Parar um pouco e olhar para o horizonte, olhar para o céu, olhar para as estrelas. Esse é o propósito, sabe? Mas o de criança para criança ele vem com uma abordagem completamente nova. É fazer com que as crianças, elas dentro da sala de aula, elas se sintam confortáveis criando o seu próprio conteúdo. Sabe? O que eu falo próprio conteúdo é, por exemplo, um exemplo. O professor vai dar uma aula de português, sabe? Então, é porquê junto, porquê separado. E aí o professor começa uma aula perguntando o que vocês acham, onde é que a gente usa o porquê junto e o porquê separado. E aí essa discussão vai surgindo, e eles, por exemplo, uma aula que já foi sobre isso e já culminou numa animação, foi sobre exatamente isso, porquê junto e porquê separado. Eles criaram personagens que dialogavam sobre esse assunto, sabe? O que a gente faz é que os professores, eles criam, junto com os alunos, o próprio material. Depois que eles criam uma história, esse material que eu digo é uma história, engraçado, eles criam, eles escrevem essa história. O que está faltando hoje, muito, é a gente escrevendo, lendo bastante, falta isso. Então a gente propõe isso dentro da sala de aula. Então eles escrevem uma história, depois dessa história, eles vão pensar nos componentes dessa história, eles vão desenhar os componentes, os personagens, os objetos, os cenários. Olha que rico isso. Então eles vão ter contato de novo com aquilo que eles criaram desenhando, eles vão imaginar o que eles criaram. Depois disso, eles vão narrar o que eles criaram, sabe? Mais uma vez, eles vão ler, impostar a voz, porque disso tudo vai se transformar numa animação que eles mesmos criaram, que eles mesmos produziram. Eles vão enviar para a gente através da nossa plataforma colaborativa, aquela plataforma que eu falei, que era colaborativa no início de tudo, que a gente quer abranger o mundo, quer abraçar o mundo. Então, essa plataforma hoje está muito focada nas escolas. E aí a gente fez tudo isso. Depois disso pronto, a gente manda para os nossos animadores. A gente criou uma outra plataforma, que se chama Estúdio DCPC, onde qualquer um pode entrar nesse estúdio, fazer um pequeno teste de animação. Quem souber animação pode animar e já pode começar a colaborar com a gente. Então, tem muita garotada que saiu da escola, da faculdade, antes de entrar na faculdade, até fez um curso de animação que a gente criou. Tem um curso de animação que se chama Curso de Animação 2D Criando Juntos, que a gente vende na plataforma Udemy. Eles fazem um curso e lá nesse curso ensina a recortar personagens, cenários, a montar cenários, a animar e a trabalhar com edição de som, de voz. Ai, que olha legal. Que bacana. E aí depois eles trabalham com a gente. Aí se você pensar, Cristina, que a gente sempre fala que a gente criou uma economia circular. A criança, dentro da escola, ela estuda, ela aprende muito mais, fazendo de criança para criança, criando juntos. Depois, se ela curtir o que ela fez, ela já pode continuar saindo da escola, ou mesmo na escola, mas se ela quiser colaborar com a gente, ela pode fazer o curso de animação e ganhar o seu próprio dinheirinho, colaborando com essa plataforma, que tem lá várias gavetinhas. Se você quiser recortar, você recorta, já ganha o seu dinheirinho, você baixa o que tem para recortar, você ganha dinheiro. Você pode animar ou você pode trabalhar o som, limpar o som, editar o som. Isso é muito bacana. A gente, graças a Deus, a gente ganhou prêmios internacionais. A gente ganhou o Hundreds, que é na Finlândia, que é a meca do estudo, né, da educação, como 100 melhores inovações para a América Latina. E no mundo, né? Na verdade, a gente ganhou na América Latina, foi o segundo prêmio que a gente ganhou, foi os 15 melhores inovações no ensino na América Latina. E ganhamos o WSA, ganhamos como o melhor multiplataforma da América Latina também, pela Enciclokids. E aí os prêmios vão, né? Talvez a gente seja a metodologia de educação mais premiada do Brasil hoje. A gente foi convidado também a escrever um artigo numa revista nos Estados Unidos, e esse artigo saiu agora, esse mês, em mais de 64 países. A gente escreveu outro artigo na Espanha também, que foi matéria de capa, numa revista de educação na Espanha. E o presidente da OCDE escreveu um artigo e publicou no blog da OCDE, o André Schlecher, que foi o criador do PISA. Então, assim, sem falsa modéstia, o que eu posso te falar é assim, que hoje realmente, a gente é uma metodologia que não tem igual, porque a gente passou algum tempo desenvolvendo tudo isso com a nossa equipe criativa, para chegar ao ponto de apresentar para as escolas uma coisa completamente
diferente, disruptiva e com metodologia ativa e que, inclusive, pensa no futuro da criança para o trabalho, né? O trabalho do futuro, né? Que muito se fala hoje em dia sobre trabalhos do futuro, né? Exatamente. E, Vitor, até mesmo para finalizar o nosso bate-papo, tu poderias passar para as pessoas, para que elas conheçam mais sobre o teu trabalho, o programa de criança para criança, quais seriam as redes sociais, por gentileza? Olha, você pode procurar a gente no YouTube, é o canal de Criança para Criança. Tem muitos canais de TV também, tem no Zumu, tem no SBT, TVzinho, tem na TV Cultura, no Rá-Tim-Bum. Tudo que produz a gente também coloca na TV. Digita www.decriancaParacrianca.com.br, ou se quiser abreviar, o de Criança para Criança abreviado é DCPC, dcpc.com.br. A gente está no Facebook, na nossa página do De Criança para Criança, no Instagram, De Criança para Criança também no Instagram. Tem muito conteúdo lá. Se quiser entrar em contato com a gente também, já fazendo uma propagandinha aqui, contato@dcpc.com.br, ou mesmo lá no nosso site, né, o de criançapracriança.com.br, tem todos os contatos, tem o WhatsApp. Pode entrar em contato com a gente, falar com o Giba, que é o meu sócio. Ele atende qualquer um, ele fala com todos. E é muito bacana se a gente conseguir, esse é o propósito, levar criatividade para dentro da sala de aula para as crianças aprenderem criando. É o que diz o William Glasser. Você retém muito mais o conteúdo, 85% do conteúdo, quando você constrói o seu próprio conteúdo. E é isso que a gente faz dentro da sala de aula. E é muito simples ter o de Criança para Criança. Hoje é muito simples. Perfeito, Vitor. Muito obrigada de coração pela entrevista e pela disponibilidade. Aproveito também para parabenizar, né, cada um dos envolvidos por esse programa que é tão importante pensando no futuro das nossas crianças. Em especial também pela tua trajetória que ela inspira. E conte sempre aqui com a gente da Rádio Cidade em Dia, viu? Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigado, hein? Bom ano para todo mundo. Para todos nós. Muito obrigada. Um abraço. E esse foi o Vitor Azambuja, que é especialista em criação, diretor de arte e artista plástico, conversando com a gente sobre o programa de Criança para Criança, onde ele é um dos criadores.